Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, voltamos ao tempo comum, 12ª semana do tempo comum, que inicia, como toda semana, com o domingo. Palavra de Deus, já por meio do profeta Zacarias, nos vai recordar da vinda daquele que deve vir e veio. Este Senhor e Deus, primogênito do Pai, este Senhor virá, não será acolhido, será ferido de morte, e o povo fiel há de chorá-lo como a perda de um filho único, de um primogênito. E então, ao sentir a dor do abandono e da morte do Filho primogênito de Deus, então este povo receberá a purificação e a ablução por meio de seu sangue. Esta profecia que o profeta Zacarias faz chegar até nós e que foi escrita poucos séculos antes da vinda do Messias, já foi entregue ao povo justamente para ir preparando, para recordar que mesmo entre a multidão do povo de Deus, são poucos aqueles que hão de permanecer fiéis. Há poucos dias atrás, colocando aqui esta palavra em relação com nossa vida, estava vendo as estatísticas de frequência e de permanência na igreja. E ocorre nos dias de hoje o mesmo que ocorria no passado. Também na igreja do Senhor é um pequeno resto, é um pequeno povo que permanece fiel. As estatísticas comprovam aquilo que é comum na história da igreja, onde a igreja é perseguida, onde os fiéis são mortos por amor a Cristo, onde eles perdem a sua vida terrestre por amor a Cristo, onde a Santa Missa é proibida, muitas vezes dispersado o povo durante a missa, para não ter o santo sacrifício. Aí nesses lugares no mundo há maior fidelidade. As últimas estatísticas nos dizem que nos países de África, 97% dos cristãos, quando tem, e nem sempre eles têm, eles vão à missa dominical. No Brasil, que não temos perseguição religiosa, que todos podem viver a fé que quiserem, menos de 2% participam da Santa Missa. Na região aqui da fronteira, menos de 0,5%. Significa que, quando se vive em meio à comodidade e à facilidade, não se dá valor. Ou como dizem as nossas mães, quando vocês me perderem, vocês vão dar valor. Assim ocorre também com a mãe igreja. Naqueles lugares onde é difícil ter acesso, às vezes impossível de ter acesso, aí o povo reconhece, aí o povo participa, aí o povo sustenta, e a fé permanece em poucos lugares, viva no mundo. Há poucos dias atrás tivemos a procissão de toda a cidade do Corpus Christi. Se todos aqueles que foram batizados participassem, não haveria ruas na cidade para caber tanta gente. E muitos, até mesmo colegas sacerdotes, se alegram quando vem um número grande de pessoas nas ruas, ou um número pequeno que seja. Não são os números, bem dizia o saudoso Papa João Paulo II, não são os números que fazem a igreja, é a qualidade da fé vivida. E também, como nos recordava o Papa Bento XVI, no final dos tempos, nós voltaremos a ser um punhado. A fidelidade ao Senhor passa
especialmente pelo sacrifício. Sacrifício, primeiro que devemos fazer, não é a perda das coisas, é a perda de nossa vida, essa vida tantas vezes mesquinha e rasa e rala aqui na terra, por uma vida profunda. E então nós temos que ir deixando a bagagem de nossos cacarecos que juntamos por esta vida, para viver já aqui na terra uma antecipação da vida verdadeira com o Senhor. Diz o profeta Zacarias que quando este povo de Deus perceber que o Filho único de Deus, o Messias, é morto justamente por aqueles que deviam acolhê-lo, então hão de chorá-lo, e então vão dizer: perdemos aquele que nos amou, perdemos aquele que se deu por nós. Mas em tudo devemos ver a providência de Deus, o olhar amoroso do Pai, o sacrifício redentor do Filho, a inspiração do Divino Espírito Santo. Em tudo devemos ver, até mesmo na nossa história, e especialmente na nossa história. Quantas vezes nós custamos a nos desapegar de coisas, pessoas, opiniões, e achamos que assim como somos, estamos servindo a Deus, na nossa comodidade, do meu modo, do meu jeito. E então ouvimos esta palavra que é de esperança, mas é dura também, dura para nós, que Cristo diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. De todas as coisas que o Senhor nos manda renunciar, só uma Ele pede que nós não renunciemos: a cruz que cada um de nós recebeu. É um mistério sempre de amor, que ao sermos batizados e termos nos tornado habitação da Santíssima Trindade, recebemos também a configuração perfeita com o Filho de Deus. O Filho de Deus veio a este mundo para receber, carregar, sofrer e morrer na cruz. Os cristãos que querem ser fiéis também receberam no batismo a cruz. E digo mais, até aqueles que não querem ser fiéis ao Senhor receberam a cruz no momento do seu batismo. Nem todos querem carregá-la. Muitas vezes nós nos comportamos como as mulas, os burros, os jumentos, que ao receber a canga nos chacoalhamos para ver se derrubamos. Esta é a cruz. E aquele que ainda não percebeu a cruz que tem, a cruz que carrega, não se dá conta dela. E a cruz, que era antigo símbolo de opróbrio, de miséria, de maldição, a cruz em Cristo se torna instrumento de redenção. Quantas vezes somos visitados por uma doença, por uma perda, por algo que não está nos nossos planos e não está nos nossos desejos. E nós, como animais, queremos chacoalhar a canga e jogar fora. Nós podemos pedir ao Senhor que alivie o peso da cruz, mas não podemos pedir ao Senhor que nos tire a cruz, porque nós perderemos o mérito e nós perderemos a chance de salvação. Quantas vezes aqueles que rejeitaram a cruz que receberam, não a tomaram e não a carregaram, perderam a oportunidade de salvação. A cruz também nos recorda que nós fomos configurados a Cristo em tudo. E ser santo, santificar-se, estar pronto para ir ao céu, para morar eternamente com Deus, é configurar-se a cada dia com Cristo.
Não é apenas configurar-se com Cristo glorioso e ressuscitado, é com o Cristo total. E então São Paulo vai nos dizer: nós que fomos batizados, já não conta mais a nossa procedência, de que família viemos, que títulos temos, se somos pretos, brancos, altos, baixos, gordos, magros. Nada disso conta. Conta que nós, pelo batismo, fomos revestidos de Cristo, com essa veste nova, vida nova. Então, se nós fomos revestidos de Cristo, nós somos seus descendentes, e somos da descendência de Abraão, e portanto vamos herdar aquilo que foi prometido ao povo de Abraão: a morada eterna com Deus, em uma terra sem dores e sem males. Mas, enquanto aqui peregrinamos na terra, temos que buscar o Senhor e pedir a Ele a graça de carregar a cruz em sua companhia. O belíssimo Salmo 62, 63 que cantamos: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quem já viu a terra ressequida quando recebe água? Nós, usando a linguagem humana, dizemos: a terra seca, ela chupa a água. Assim é a alma ressequida, longe de Deus. Porém, cuidemos de não nos deixar ressecar pela ausência de Deus. Chega um ponto que a terra ressequida está tão ressequida que nem a água ela já não mais bebe, ela não mais chupa esta água. E então devemos pedir ao Senhor, em todos os momentos em nossa vida, a sua presença, a sua ação que nos embebeda de seu Espírito. Este salmo belíssimo diz: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora, ansioso eu vos busco. Quantos de nós, já ressequidos, talvez nos lembramos de Deus para um sinal da cruz de faz de conta e nos atiramos na cama como um bicho? Não pode ser assim. Desde a aurora, ou seja, desde a primeira hora que estou desperto, devo lembrar e buscar de Deus. Não diz o Salmo apenas na primeira hora, diz desde a aurora. Esse desde significa continuidade. Em todos os momentos de minha vida, especialmente quando me sinto mais ressequido, aí é que devo pedir e buscar a Deus. E o salmista complementa mais: não só a minha alma tem sede de Deus, mas a minha carne também deseja a Deus. O meu corpo também deseja a Deus. Deus tem que ser Senhor, não só de nossa alma, mas também do meu corpo. A cruz que carregamos é com a alma e com o corpo. Não é apenas com a alma, não é apenas com o corpo. Esta terra sedenta, revigorada por Deus, naqueles que o buscam, faz de sua vida este templo de que fala o Salmo. Assim, purificado, lavado, abluído por Deus, vou contemplar-vos no templo. Este templo também é nosso corpo. Esse templo é também onde estivermos, não só o templo de nossas igrejas. Onde eu estiver, Deus deve ser louvado, buscado, adorado, amado, reconhecido, temido. E então Deus nos embebeda com o seu Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm fazer morada em nós. E então, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que me recebe, do seu interior brotarão rios de água viva. Uma água viva, não uma água parada, não uma água morta. Esses rios de água viva vêm pela ação do Espírito Santo naqueles que louvam, procuram,
temem e esperam no Senhor. E então nós podemos brotar com esta água viva que é o Espírito de Deus. E então nossas ações se tornam santificadas. E então nós nos tornamos morada da Santíssima Trindade. E por isso se diz que aquele que está em Deus, que foi batizado em Cristo, se tornou nova criatura, foi revestido de Cristo. São Paulo experimentou isso em sua vida e pôde dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso também é perder a vida pelo Senhor. Abandonar a nossa vida, tantas vezes tão mesquinha, tão pequena, tão atacada e tão ligada a coisas tão mundanas, para então deixar o Espírito de Deus nos revigorar. É esta a intenção que a Palavra de Deus hoje nos tem. Trazer para nós esta vida nova. Esta vida nova que quer ser dada por Deus a nós, já como antecipação aqui na terra. Se aqui na terra podemos atingir tal grau de santidade e de intimidade com Deus, que dirá como será no céu, onde seremos todos um em Deus. Que o Senhor assim nos mantenha neste santo propósito e venha em nosso auxílio para o buscarmos sempre, todos os dias, desde a aurora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.